Olha só, hoje é feriado. Hoje é feriado, Sexta-feira Santa, e nesse dia considerado santo, né, para grande parte das religiões. O nosso repórter do João Paulo Vergueiro, ele está da Igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui em São Paulo, para nos ajudar a tentar entender algumas coisas sobre esse dia tão importante para os católicos. Deixa eu dar bom dia para o João Paulo, que já está aqui no telão junto comigo. Ô, João Paulo, bom dia para você, bom dia ao padre também. Hoje não tem jeito, né? E a grande pergunta que fica é o seguinte: hoje se celebra a missa ou não? Mais uma vez, bom dia, João Paulo e Padre Arlindo. Muito bom dia para você, Douglas. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, até para não atrapalhar a celebração. Tem alguns fiéis ali rezando. A gente recebe aqui o Padre Arlindo Tonetta. A gente está na Igreja Nossa Senhora do Rosário, mais para ser especificamente de Pompeia. Um bom dia para você, Padre. Bom dia, JP. Que prazer acolhê-lo aqui, JP, no programa Se Liga Brasil. O prazer é todo nosso, Padre. Então já vamos começando respondendo a uma pergunta do Douglas. Sim. Ele quer saber se hoje, de fato, celebram-se as missas ou não. Que tipo de celebração é feita hoje na Sexta-feira da Paixão? Sim, JP. Hoje não temos nenhuma missa. É o único dia do ano litúrgico que não temos missa. Por quê? Porque se considera que Jesus, na quinta-feira, fez a única celebração, a única missa, e após isso ele foi preso, julgado, condenado e morto. E em respeito a essa morte santa que traz a ressurreição e a vida, a Igreja Católica, ela não celebra nenhuma missa a partir de quinta-feira à noite, após a ceia, até o sábado da ressurreição, quando haverá a solene missa da ressurreição e da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Obrigado, Padre. Douglas, o Padre Arlindo Tonetta está na escuta. Se você quiser fazer alguma pergunta a ele, fique à vontade. Não, claro. Você nos ouve aí, Douglas? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Quero fazer uma pergunta para o senhor, Padre, porque quando a gente fala num feriado, Sexta-feira Santa e tanto dos outros feriados que têm o sentido religioso, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa acompanhando a gente qual é o verdadeiro sentido do feriado que existe no dia de hoje da Sexta-feira Santa, né? Porque muita gente vê o feriado como um feriado para poder ir para a praia, para poder se divertir, para poder sair com os amigos, para poder viajar, conhecer outros lugares. Qual o verdadeiro sentido desse feriado? É um feriado para se passear e festejar mesmo? Douglas, que bom. Espero poder esclarecer o povo. Na verdade, o feriado de hoje não é tanto para se passear, para se conhecer lugares novos. Ele é um feriado ligado à paixão, morte de Jesus. Portanto, é um dia especial para se entrar dentro de si, perceber esse amor infinito de Deus por nós, que desce do céu em Jesus de Nazaré e morre por amor a mim, Padre, por amor a você, Douglas, por amor ao JP que está aqui ao meu lado, por amor a todos os seus irmãos e as suas irmãs. Portanto, é um dia de recolhimento, é um dia de meditação, um dia de tomar consciência que eu tenho um Deus que me ama a ponto de dar a sua vida por mim. Isso é lindo e fantástico. Padre, é um dia também, o senhor estava me dizendo, né, Douglas, que é um dia também onde as pessoas, os fiéis, separam para fazer algum tipo de penitência, para jejuar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É verdade, JP. Hoje, durante toda a quaresma, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus, ela recomenda aos seus seguidores
penitência ou algum tipo de jejum. Então, as pessoas se abstêm, por exemplo, de chocolates ou ainda ela não come nenhum tipo de doce durante toda a quaresma. Ou de carne, né? Ou mesmo de carne. Tudo isso para expressar a purificação interior, a fim de receber o grande presente do céu, que é Jesus. Então, as pessoas limpam o templo, purificam o templo, que é o nosso corpo, purificam de tudo aquilo que poderia ser dispensável, a fim de acolher o essencial. Pois é, o padre Sim. e o João Paulo, vocês dois tocaram num assunto muito importante dessa época da quaresma. O João Paulo, muito bem informado e antenado, está destacando isso com o padre, que é a questão do jejum. E nós temos uma reportagem que explica também essa atitude do jejum, da pessoa, né, que tem essa crença religiosa de se abster de algumas coisas, como o mesmo padre disse, se abster do chocolate. Muita gente, eu já ouvi falar gente que deixa, eu gosto muito de novela, vou parar de assistir novela durante esse período. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e entender o que realmente representa a ressurreição de Cristo, né? Principalmente para os católicos, né? E aí o final de um período de quaresma de 40 dias de jejum, né? Mas outras religiões, não só a religião católica, né, padre, fazem também esse sacrifício em algumas datas especiais. E é o que a gente vai conferir agora no Se Liga Brasil. Você de casa acompanha, o João Paulo e o padre também. Vamos assistir. Pois é, nós estamos posicionando ali a reportagem, mas esse período do jejum, padre, é um período muito importante, né? Que muitas pessoas se abstêm daquilo que ela mais gosta de fazer. É esse o detalhe do jejum, né? O detalhe do jejum é o sentido de abster-se de algo que lhe dá prazer, de algo que pode também ser tirado da própria vida como elemento de purificação. Tem muitas pessoas que se abstêm de álcool ou mesmo de cigarro, que você sabe o quanto prejudica a saúde e o nosso corpo. A partir de Jesus, ele é a verdadeira igreja, ele é o templo de Jesus. Jesus mora dentro de nós e por conta disso, toda uma mística existe em cima disso, no sentido de abster-nos, de purificarmos o nosso corpo para que Jesus seja mais bem acolhido no seu verdadeiro templo, que é um templo de carne, que sou eu o templo dele, que é você o templo dele, que é o povo de Deus o templo dele. Por conta disso, então, a purificação e a penitência como elementos, diria assim, de purificação do corpo para acolher melhor o presente do céu, que é Jesus ressuscitado na minha vida, que me dá sentido e dá alegria de ser e de viver. Legal. João Paulo, padre, agora sim nós temos a reportagem para a gente poder assistir, destacando justamente esse assunto do jejum que nós estávamos falando aqui, nesse período da quaresma, porque não é só a Igreja Católica, né, que tem essa atitude do jejum, outras religiões também. Vamos assistir a reportagem, padre, e daqui a pouco a gente volta, acrescentando um pouquinho mais para as pessoas de casa. Vamos assistir agora. Há 40 dias, Graziele não come carne. Ela segue um costume que aprendeu com os pais. Os católicos fazem jejum durante a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na sexta-feira da paixão. Ao privar-se da carne, o cristão sente também o enfraquecimento físico, entrar em comunhão e solidariedade com o mundo que passa fome. Além do jejum, nesse período, os católicos fazem sacrifícios, como deixar de comer outro alimento que gostam muito. Nesse período, ela não come carne, mas neste ano ela decidiu incluir também o chocolate. Por que o chocolate? Porque eu sou chocolatra viciada, eu como chocolate todos os dias. Então eu decidi fazer de chocolate porque é uma forma de eu pensar nos meus atos e na minha vida.
Mas a católica não é a única religião a fazer jejum. Os muçulmanos não comem e nem bebem do nascer ao pôr do sol. Fazem isso no 9º mês do calendário lunar islâmico. Em 2013, o Ramadã será de 9 de julho a 8 de agosto. O jejum é a adoração mais sincera a Deus que existe. Ou é sincero para Deus ou não tem como praticá-lo, né? Os judeus fazem jejum no dia do perdão, Yom Kippur. Do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia, eles não comem e não bebem nada. Os evangélicos não têm data determinada para o jejum. Eles fazem por conta própria ou de acordo com a orientação da igreja que frequentam. O jejum ele serve como consagração, que é um tempo da gente se abster de alguma coisa. No caso do jejum em si é o alimento. Mas a gente jejua também, às vezes, redes sociais, jejua se consagrando a Deus, tirando tempo, alguma coisa está roubando nosso tempo de Deus. Pois é o que a gente estava conversando aqui com o padre e com o João Paulo, né? Da pessoa se abster do que ela mais gosta. Você viu aí agora esse nosso último personagem falando com a gente, de se abster de redes sociais, de Twitter, de Facebook e por aí vai, e tantas outras coisas, né? Ô padre Arlindo, o senhor está aí junto com o João Paulo, o senhor tocou num assunto muito interessante agora há pouco, das pessoas que deixam, por exemplo, de fumar, deixam de beber durante esse período de quaresma, e tudo isso não deixa de ser um vício, ou seja, esse período católico, esse período de fé que as pessoas deixam de lado o que elas mais gostam, pode ajudar, pelo que eu percebi na fala do senhor, a vida pessoal dessa pessoa, que pode, por exemplo, deixar de fumar, deixar de beber e ter uma vida mais unida com a família. Afinal de contas, tudo isso afasta todo mundo, né, padre? Certamente, Douglas, todos os vícios, quer secos ou molhados, eles atrapalham muito a nossa saúde, a nossa vida familiar. Por exemplo, o vício da bebida, quanta ruindade que traz para dentro da pessoa e para dentro da sua família, para não dizermos dentro das empresas, das igrejas, das comunidades. Então, abster-se disso significa: eu vou assumir o controle do meu corpo, não deixarei que o cigarro ou a bebida tome conta do meu corpo. Eu, mais do que isso, quero que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus ressuscitado, dirija meu corpo e não a bebida. Caso contrário, eu serei um escravo e, consequentemente, não conseguirei realizar a minha missão que eu tenho no mundo, de ser um pai querido, de uma família, de ser um sacerdote generoso para cuidar do seu povo, ou de ser um governante do meu país para ser dedicado integralmente a serviço do bem do meu povo. Portanto, Douglas, abster-se disso é saúde, pois eu sou camiliano e eu trabalho também na dimensão da saúde. Então, eu preciso cuidar da minha saúde, ser proativo no cuidado para com a minha saúde e não apenas reativo, ou seja, eu vou fumando, vou bebendo até a ponto de eu ter uma cirrose hepática ou ter um câncer de pulmão e depois pedir que Deus me cure. Não, eu tenho uma obrigação. Esse tempo de quaresma, esse tempo de Páscoa é tempo de cuidar do templo de Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor também, uma curiosidade, mas o senhor vai responder daqui a pouquinho. Padre também faz jejum? O padre faz jejum somente no período da quaresma ou durante aí todo o seu período, durante todo o trabalho aí na paróquia? Daqui a pouquinho o senhor responde essa pergunta para a gente.